22 de outubro, sábado. Ressurreições anteriores à cruz. Ou seja, muitas ressurreições houveram antes de Jesus ressuscitar. Antes de Jesus passar pela cruz, e uma referência à sua própria ressurreição. Porque eles sabiam só na teoria a questão da ressurreição. A maioria, né? A maioria só sabia na teoria. Eles não poderiam ficar com esse assunto apenas na teoria. Eles precisavam dominar a teoria, estava na palavra de Deus, tinham que crer na palavra de Deus, mas Deus foi além. Deu exemplos práticos, reais, entre o povo, em diversos segmentos da cidade, do momento, em diversos lugares diferentes, tempos diferentes. Qual era o objetivo de Deus? Que o povo não duvidasse da ressurreição. Esse assunto não poderia ficar esquecido, porque significaria que Jesus havia vencido a morte, que ele foi vitorioso, porque passou pela cruz e não ficou retido ali. Passou pela morte e a venceu, porque não teve nenhum pecado. O Filho de Deus experimentou a morte no nosso lugar e ele, por sua própria vontade e poder, ressuscitou. Então é um mistério muito grande. Hoje a ciência quer dar uma explicação para as coisas de Deus, e não se crê nas coisas de Deus apenas com experiências práticas. Existe a fé. É algo que eles não têm. E muitas pessoas não têm. Não porque Deus privou as pessoas de terem fé. Fé é um dom que Deus dá àquele que quer. Todos precisam ter fé para ter a salvação. Crer em Jesus Cristo, apesar de não ter evidências. Mas Deus vai além, vai acima disso. E dá as provas antes de Jesus ressuscitar, para que quando ele ressuscitasse, as pessoas acreditassem que Jesus é o Filho de Deus, que venceu a morte e que agora está oferecendo a ressurreição a todos aqueles que creram em Deus e não creram no diabo. Nós vemos aqui João capítulo 11, verso 25 e 26. Vejam o que Jesus diz aqui. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou. Ele está perguntando para mim. Ele está perguntando para você. Você crê nisso que Jesus acabou de declarar? Que aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, tornará a viver? Vejam que o diabo falou lá para Eva. Ele disse: você não morrerá.
Jesus está falando a mesma coisa aqui. Você não morrerá eternamente. Você tem a vida eterna. Você crê em mim? Qual que é a diferença aqui em que o inimigo falou e que Jesus falou? A diferença está em que Jesus não negou a morte aqui do ser humano. Ele disse: mesmo que você morra, você vai tornar a viver. Ele não negou a morte. Morte é morte. O inimigo, ele negou a morte. Ele falou: você não precisará morrer e vai passar direto para a eternidade. Veja as doutrinas religiosas que nós temos hoje, se não é a mesma coisa que o diabo falou para Eva. Você não vai morrer. De alguma forma você vai continuar vivendo melhor do que você vive hoje. Quais são as doutrinas que nós vemos isso? Em todo o mundo nós vemos doutrinas as mais variadas, dizendo que a pessoa continua vivendo depois que morreu de alguma forma, numa outra forma. Alguns dizem que vivem como animais, outros dizem que vivem como pessoas famosas que já morreu. Continua vivendo a alma dele, ele continua vivendo. De outra forma ali, continua vivendo. Que ele continua vivendo e realizando os seus desejos. Que ele está feliz. Que ele se comunica com os mortos. Ele não só vive, mas ele se comunica também com os vivos. E dá instruções para os vivos. Quer dizer, a pessoa está viva. Então o que Satanás estava fazendo é falando de uma forma um pouco distorcidas daquilo que Jesus declarou. Você não morrerá. Você crê em mim, Eva? Você crê em mim, cristão, que hoje está vivendo com a Bíblia debaixo do braço, indo na igreja e que às vezes está crendo como o inimigo está falando? E Jesus faz a pergunta, o inimigo também faz a pergunta. Jesus faz a pergunta: você vai morrer, logicamente. Mas ainda que você morra, você tem a esperança da vida eterna. Se você crê em mim. O diabo está dizendo: se você crê em mim, você vai comer, vai pecar e vai ser melhor do que está hoje. Não vai morrer. Deus fala que você vai morrer e o diabo fala que não vai morrer. Esse é um assunto muito importante, porque se referia à ressurreição de Jesus Cristo. Se crescem no diabo de que a pessoa morreu e está em outro lugar, viva, então Jesus, quando morreu, ele não morreu. Jesus, quando ressuscitou, ele não ressuscitou, porque só ressuscita mortos, não ressuscita vivos. Então a gente tem que crer ou no diabo ou em Jesus. E Jesus está fazendo essa pergunta para nós: você crê em mim? Você crê nisso que eu estou acabando de falar? Que você vai morrer, mas mesmo depois que morrer, você vai ressuscitar para a vida eterna. Se você crê em mim. Veja, ele colocou uma ressalva. Não é todo mundo que vai ter a vida eterna. Aqueles que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna. Mesmo que morreu,
Jesus vai ressuscitá-lo. Não vai chamar ele lá do outro paraíso, ou da onde que ele está, que ele virou um cavalo, que ele virou um boi, que ele virou uma outra pessoa. Isso são coisas que são tão absurdas que é difícil acreditar que alguém acredita nisso. Mas acreditam. E discutem quando você fala que isso está errado. Porque Jesus falou assim: vocês erram não conhecendo o poder de Deus. Vocês precisam ler as Escrituras. Não adianta ficar acreditando nas pessoas por aí. Então Deus deixou vários exemplos aqui. No Antigo Testamento, Jó falou: eu verei a Deus. Mas ele não viu a ressurreição. Em Abraão, em Hebreus, Paulo dá uma lista de todos os heróis da fé. Com exceção de Moisés, que foi ressuscitado, ele dá uma porção de exemplos de que morreram na fé, mas não foram ressuscitados. Daniel fala que ele vai ser ressuscitado no último dia. Aí nós vimos várias ressurreições, né? O filho da viúva de Serepta, onde Eliseu multiplicou ali o óleo, o azeite. O filho morreu. E ele foi lá, orou e ressuscitou. O menino ressuscitou. O filho da sunamita, que é o contrário, né? Da sunamita, que é do azeite, do Eliseu. Do Elias, é aquele que fez a refeição para ele ali, não é? O filho da viúva de Naim foi ressuscitado. A filha de Jairo, tudo antes da cruz. Lázaro, antes da cruz. Mas esses voltariam a morrer novamente. Eles não foram ressuscitados para viver eternamente, com exceção de Moisés. Moisés foi ressuscitado e levado ao céu. Onde está escrito isso, pastor? Está em Judas 9. Depois confirma em Lucas 9, 28. E fala na transfiguração, onde Moisés apareceu para confortar Jesus Cristo. Moisés e Elias, só que Elias não foi vivo para o céu. Enoque foi para o céu vivo, Elias foi para o céu vivo, mas Moisés morreu e Jesus ressuscitou Moisés e levou para o céu. Tudo baseado naquele fato de que ele iria ressuscitar. Então, a ressurreição é algo muito importante, porque dirigem diretamente à ressurreição de Jesus. Eu preciso crer no que Jesus falou, senão não tem a vida eterna. Se você ficar por aí, crendo nessas besteiras que passam por aí, depois que morre, aparece lá, a alma vai para lá, um fantasminha vem para cá, e as pessoas continuam vivendo no paraíso, vai lá não sei aonde. Isso aí é tudo do inimigo. Jesus fala: você vai morrer. Morrer é morrer. Morrer não é viver um pedaço dele. Morrer é morrer. Mesmo dentro das religiões, principalmente. O maior sucesso que Satanás faz é dentro das religiões. Porque ele se intromete nas coisas de Deus, diz que sentaria no trono de Deus, seria igual a Deus. E está sendo. Porque ele está ditando os parâmetros para as religiões. E as pessoas, como tem livre-arbítrio, aceitam. Mas Jesus fala assim: você crê em mim? Ainda dá tempo. Creia no que Deus fala e não nas teorias que estão por aí.